Ó, vamos começar. Aqui nós somos pontuais. Pessoal, só se tiver alguma coisa, travar, alguma coisa assim, vocês me avisam. Vou estar de olho aqui no chat, aí vocês me dão um toquezinho, mas a gente já vai iniciar. Antes de iniciar, me apresentar, né? Eu vou fazer Vou falar sobre um pouquinho do projeto. Deixa eu ver aqui. Todo mundo está conseguindo ver? Todo mundo está conseguindo ver os slides? Sim. Ótimo, perfeito. Ótimo, obrigada, Lohane, que deu um. Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar rapidinho sobre esse projeto, que é o projeto da UFOP, que teve esse incentivo para fazer essa palestra, convidar, e é um projeto muito maravilhoso, coordenado pela professora Samantha. E é um projeto que tem como objetivo ensinar e promover a prática da escuta afetiva aos servidores, alunos e terceirizados da UFOP. A escuta afetiva, ela tem como foco expandir a conexão entre as pessoas, melhorar o bem-estar emocional, desenvolver a empatia e o acolhimento. Esse é um projeto que foi implementado, se eu não me engano, em junho, julho. É um projeto novo, mas que já está todo vapor. Alguém já deve ter ouvido aí, quem é da comunidade de Ouro Preto, né, da UFOP. Eu sei que tem gente que não é vinculado à universidade, mas quem for vinculado à universidade, dependendo, vocês já ouviram falar do teclado desabafo, que é um número onde vocês entram em contato com o WhatsApp e alguém faz o primeiro acolhimento de você, uma escuta ativa e afetiva sobre algumas questões, alguns problemas que você está passando. Esse acolhimento ele é realizado pelos próprios alunos e servidores que vincularam ao projeto como bolsistas e voluntários. E esses alunos eles são treinados previamente por um profissional habilitado. Então eles estão sempre se atualizando para sempre responder, acolher as pessoas e orientar de um melhor jeito. Além disso, o projeto está fazendo isso, está liberando, vamos dizer assim, né? Liberando, divulgando palestras que vão fazer bem emocionalmente, impactar positivamente na vida de vocês. Antes de começar, deixa eu ver aqui, pronto. Aí, esse é o recadinho, no final eu vou dar mais um outro recadinho. Antes de começar, eu quero saber aqui quem que aí vocês podem escrever na mensagem do chat, tá? Quem puder. Quem que é aluno da UFOP, qual curso e se vocês são de Ouro Preto, nasceram em Ouro Preto ou vocês vieram de outra cidade, estado, de onde que vocês vieram para estudar na UFOP. Quem não for vinculado à universidade, não tem problema. Quem está passando por uma outra fase também, já formou, já saiu da fase universitária. O que a gente vai abordar aqui hoje é importante para todas as fases da vida, fase universitária, fase profissional, em quesito de relacionamento, relacionamento afetivo, relacionamento familiar, relacionamento de amigos. Ei, José, Ciências da Computação, Abaeté, Minas Gerais. Ótimo. Ana, de Direito, de Pouso Alegre, Minas, interior de Minas. Que legal, sejam muito bem-vindos. Eu vou estar sempre vendo o chat, quem quiser puder vai atualizando aí, que eu vou dar uma olhadinha. Olha, temos uma natural de Ouro Preto, Juliana, estudante de Ciências da Computação. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, só para a gente ter uma noção. Hoje a gente vai abordar isso, né? A força de ser imperfeita, a coragem e a vulnerabilidade na vida. Por que eu trouxe esse tema? No primeiro momento, quando eu comecei a montar a aula, a palestra, eu falei, meu Deus do céu, que tema difícil que eu escolhi. Que tema profundo esse, depois que a gente vai começando a estudar. Mas por que eu resolvi trazer? Porque hoje a gente está numa sociedade, né? A fase que a gente está é uma fase de cobrança interna muito grande. As redes sociais, a pressão acadêmica, a pressão profissional de você ser a pessoa perfeita, o profissional perfeito,
ter a foto perfeita exposto lá no Instagram, ter a melhor foto no melhor restaurante da cidade, ter o melhor relacionamento divulgado nas redes sociais, ter o melhor emprego, ser a melhor perfeita, né, a melhor pessoa. Essa cultura que valoriza essa performance de perfeição, de ser a melhor, a mais forte, a mais rápida, a mais produtiva, ela faz uma pressão muito grande dentro da gente, que gera ansiedade e gera o medo de falhar, porque a gente sempre precisa estar bem, né, para os outros, vamos dizer assim. Então, quando que a gente pode ser um ser humano que falha? Nesse primeiro momento, talvez, nessa sociedade, nessa época que a gente está, parece que a gente não pode falhar. E mais, se a gente tem essa questão, quando a gente para pensar a força de ser imperfeito, a gente passa assim, gente, calma, eu preciso me esforçar, na verdade, é para ser perfeita, não? Porque para ser imperfeito, para mim é natural. Mas eu preciso me esforçar para ser sempre o melhor, para ser a melhor aluna, para ser o melhor profissional, para ser a melhor esposa, namorado, filho. Mas quando que isso permite a ser quem realmente nós somos? Quando que nesse mundo atual que a gente vive, a gente consegue ter a coragem e ser pessoas vulneráveis? Ou seja, né, que daqui a pouco a gente vai entender direitinho o que é essa vulnerabilidade. Eu gosto sempre de começar, primeiro a gente vai começar a entender os conceitos básicos. Sempre nas minhas aulas, nas palestras, eu sempre trago isso. Primeiro a gente vai nivelar todo mundo, identificar, né, o que são esses conceitos de imperfeição, de coragem, de vulnerabilidade, perante o senso comum, ou seja, perante a comunidade, a sociedade. E depois a gente vai entrar propriamente no assunto do tema. Se preparem, porque é um assunto que mexe, que vai dar um tchan em vocês, que é às vezes o que a gente precisa. Mas calma que a gente vai chegar lá. E para a gente começar, a gente precisa entender o quê? Vou começar por uma coisa mais tranquila, talvez. O que seria essa coragem? Aí eu fui atrás do dicionário no Oxford e descobri assim, ó, que coragem é a moral forte perante o perigo, os riscos, a bravura e a intrepidez. É a firmeza do espírito para enfrentar uma situação emocional ou moralmente difícil. Legal, ok. Coragem é uma palavra que é mais comumente dita, né? Ah, você é corajoso, Ciclano é corajoso, Beltrano é corajoso. E aí, para a gente exemplificar ainda mais, eu fui até o Pexels, que é um banco de imagens, de dados de imagens, para procurar entender o que significa coragem. E as primeiras imagens vinculadas a esse termo, quando eu digitei lá coragem, foram essas imagens que apareceram. Quando a gente vê aqui, eu achei até interessante aparecer essa tourada, vamos dizer assim, né? Essas pessoas aí que se arriscam, porque quando você está em cima do touro, um cavalo, alguma coisa assim, você tem a chance, sim, de machucar, né? De cair, de fraturar a perna. Mas, para quem está lá em cima, para quem se aventura nisso, é algo que traz felicidade, é algo que traz prazer. Por exemplo, quem faz motocross, né, se arrisca nas trilhas aí, tem sim o risco de machucar no meio do caminho. Mas apesar disso, isso dá prazer para eles. Isso traz felicidade. A questão também de pular, não sei se vocês. Ó, tem gente esperando para entrar. Acho que é Samantha que. Deixa eu ver. Rafa, você fala para Samantha liberar para entrar, fazendo favor? Ah, a Samantha tá aqui. Depois você manda uma mensagem lá. Tá bom. Vamos lá. Quem, por exemplo, aqui, né, que tá pulando no mar.
Quando a gente tem esse momento, eu não sei se alguns de vocês já fizeram isso, né? De pular aí num lago ou no mar, de um barco ou de em cima de uma ponte, por exemplo, bate aquela sensação assim, ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? E se eu me machucar? Nossa, parece que é alto demais. Mas só que vocês sentem o prazer de daqui a pouco refrescar, talvez no calorzão, né? Se refrescar ao pular nessa água. Essa sensação que você sente, onde você se arrisca e apesar do medo, você busca o final, o prazer, a felicidade, isso é ser corajoso. A imagem da criança aqui, que o senso comum, que a sociedade acha como vínculo corajoso, é porque as crianças ainda elas não têm uma noção completa dos riscos, do que é perigoso, do que pode fazer mal, do que não pode. Então, as crianças vão lá e simplesmente fazem, mas porque elas não têm essa noção. Quem já deve ter ido aí nos aniversários de família, vocês sabem assim que às vezes todo mundo quer falar do tio, da tia que está fazendo alguma coisa errada. Se uma criança vai lá e fala, ela vai atrás da tia e fala: ô tia, você está fazendo isso, isso, isso. Está todo mundo falando. Porque ela não tem essa noção do risco, do erro, do acerto. Mas apesar disso, ela faz. Isso é o que o senso comum, que a sociedade identifica como coragem. Há muitas pessoas aqui, a lista de participantes mostra todas elas. Pareceu isso para mim, hein? Quem tiver aí vinculado. E aí, o que eu quero trazer é uma nova abordagem. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o senso comum acha. E aí, depois eu vou trazer um pouquinho sobre qual que é o conceito atual, de acordo com a ciência, com as pesquisas. Por exemplo, se eu trago essa foto aqui, vocês acham que isso significa coragem? Respondem aí, sim ou não. Porque eu confesso que sim, sim. Oh, legal. Eu confesso que quando eu penso em coragem, a primeira imagem que aparece na minha mente é de super-herói, super-heroína, com a capa vermelha, forte, pronto para salvar o mocinho, a mocinha, pronto para salvar o mundo. Mas coragem no dia a dia é isso. Porque quem já teve aquele frio na barriga antes de apresentar um trabalho, um projeto na faculdade ou no emprego? Quem que já teve o coração assim com taquicardia acelerado, a mão suando, a voz trêmula? Isso é uma reação sempre, Juliana. Estamos juntos. Pessoal, não sei o que aconteceu, mas eu não tô conseguindo voltar. Peraí. Eu voltei. Ótimo. Alguém consegue de todo mundo. Não, eu voltei, né? Porque o restante está sem som mesmo. Todo mundo foi aprovado, né, Simone? Samanta, não tem ninguém aí na fila de espera, não, né? Vamos lá. Só um minuto. Pronto, fechou. Tá todo mundo ouvindo? Manda um sim, uma coisinha. Obrigada. Ótimo, então vamos lá. Então eu confesso que, deixa eu voltar para mim, que
Para mim, né, a foto de coragem é essa super-herói, super-heroína. Mas só que isso no dia a dia é a coragem. Quando a Juliana falou, né? Sempre bate o taquicardia, o coração acelerado para apresentar. Porque é uma reação automática, fisiológica do seu corpo perante o medo. Mas só que apesar disso, você vai lá e faz. Por quê? Porque isso vai te dar uma coisa positiva, vai te dar um ponto, vai te dar, né? Ser aprovado na matéria e, consequentemente, pegar o diploma que você precisa. Vai ser aprovado se é uma aprovação do seu chefe de trabalho, por exemplo. Então, isso é ser corajoso. E aí, então, hoje, a coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de agir apesar do medo, mas que envolve a vulnerabilidade, a autenticidade e a aceitação da própria perfeição. Conceitos esses que muito no dia a dia, comumente, não está vinculado à coragem. E aí é a grande questão que a gente vai trazer aqui. E aí, para começar, vamos entender então o que é vulnerabilidade. Ser vulnerável, de acordo com o dicionário, que eu fui lá procurar também, é ser ferido, um sujeito a ser atacado, derrotado, frágil, prejudicado ou ofendido. Lendo isso, eu penso, nunca que eu quero ser vulnerável. Para que eu vou me sujeitar a algo onde eu vou ser derrotada, onde eu vou ser fragilizada, onde eu vou ser prejudicada? Não faz sentido. E se a gente for ver ainda, né, em quesito de imagem, são essas as imagens que caracterizam esse termo de vulnerabilidade, que é dor, sofrimento, medo, angústia, tristeza, o caco ali do vidro, né, do espelho quebrado, da fragilidade, da possibilidade de gerar dor. E isso, esse apontamento dos outros também. Quem quer ser isso? Ser vulnerável, então, de acordo com o dicionário, de acordo com o senso comum, não é algo positivo. Mas só que aí a gente entra numa questão que é o ponto-chave que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. A nossa cultura, por causa da questão da nossa, né, do desenvolvimento sociocultural, a vulnerabilidade ela é confundida erroneamente com fraqueza. Mas só que, na realidade, ser vulnerável é uma das maiores expressões de força que o ser humano tem. E o ser vulnerável, como a gente viu, está vinculado à coragem. Essa imagem que eu trouxe aqui para vocês é a vulnerabilidade que eu busquei, assim, que é o correto cientificamente. Por exemplo, essa imagem me traz a sensação de um homem, uma pessoa, andando por um caminho, por uma cidade. Eu imagino até que sejam as ruas da Espanha, vamos dizer assim, onde ele fez a escolha de viajar, ele fez a escolha de estar sozinho, mas porque ele quer, ele gosta. Ó, ainda tem gente esperando para entrar. Você avisa, Rafa, para a Samanta fazendo favor? Que parece que tem muita gente. Apareceu aqui para mim também que tem gente esperando para entrar. Sim, tá. E aí, ele, neste caminho, ele mostra, ele, vamos dizer assim, ele está vulnerável por quê? Porque ele está se permitindo a fazer esse caminho que ele escolheu sozinho. E ele se permite porque dentro dessas portas pode ser que alguém saia dessas portas para roubar ele. Mas também pode ser que alguém saia dessas portas para ajudar ele, para dar uma água, para dar algum alimento. Ser vulnerável, então, é a disposição de se expor emocionalmente, de se arriscar, de se mostrar mesmo sem ter o controle sobre o resultado. Eu gosto de pensar que é como se fosse assim. Existe 50. Quando a gente faz uma escolha, a gente tem dois caminhos, né? Uma bifurcação. Existe a chance de dar bom e a chance de dar ruim. Existe a chance do sim e do não. Existe a chance de dar muito certo e dar muito errado.
A coragem é quando você toma a atitude, a decisão, pensando nos 50% de chance de dar bom, de dar certo. E a vulnerabilidade é quando você toma a atitude, mas também pensando que existe sim a chance de dar ruim. Existe sim a chance de você ter o não. Mas mesmo assim, você se permite fazer isso. Porque é esse o seu objetivo, é esse o seu desejo. E como você não tem controle de tudo, de todas as possibilidades do meio externo, você tenta mesmo assim. É essa questão, é esse o conceito que eu preciso que vocês virem uma chave dentro aí da sua mente para entender que a vulnerabilidade não é algo negativo. E daqui a pouquinho a gente vai entender por quê, porque a gente está só entendendo primeiro os conceitos básicos. E aí, então, o que seria a imperfeição? De acordo com o dicionário, a imperfeição é a qualidade, o estado ou a condição de imperfeito, do que ainda está por terminar. É a ausência de perfeição, defeito ou incorreção. Eu até grifei aqui, né, o ainda estar por terminar, porque eu achei fantástico. Eu acho, né, que todos aqui nós somos seres humanos e a característica humana do ser vivo, do ser humano, é ser imperfeito. Então, ninguém aqui é perfeito. Sinto lhe dizer, se alguém tinha essa imaginação, essa ideia aí na cabeça, vou frustrá-lo agora. Por quê? Porque a gente está em constante evolução. A gente está em constante aprendizado. A gente ainda não finalizou o nosso processo, a gente ainda não finalizou a nossa vida. Se a gente finalizar algo, é porque aquilo não precisa ser feito mais nada. O processo terminou. Mas se o processo ainda está por terminar, ou seja, ele está imperfeito, é porque ainda existe a possibilidade de ser desenvolvido, de melhorar. E aí é super legal, porque, por exemplo, vou pegar aqui que tem a Jeane, que é Estudo de Ciências Biológicas da UFOP de BH. Por exemplo, a Jana está fazendo, né, ciências biológicas e ela vai falar, vou pegar seu exemplo, viu? Ela vai pegar e vai falar assim, vou fazer citologia. E aí ela vai falar assim, nossa, você é a aluna perfeita em citologia. Vou tirar total em todas as provas da disciplina, você é maravilhosa. E aí ela estuda o que está na faculdade, realmente tira total, e sai da faculdade pensando assim: sou a mulher perfeita, maravilhosa em citologia. Aí ela acha que tá nível, né, zerou a vida, vamos dizer assim. E aí ela vai para o mercado de trabalho. E ela vai trabalhar como citologista. E quando ela vai para o mercado de trabalho, ela pode quebrar a cara. Por quê? Porque o assunto que a gente vê na faculdade não necessariamente tem tudo. Porque a ciência é uma ciência que ela está em constante movimento. Ela está sempre, né, mudando, acrescendo as informações. E o que a Giana, por exemplo, aprendeu na citologia, que tinha tirado total lá atrás, na faculdade, era só a ponta do iceberg. Que ela vai ter que precisar fazer especialização, uma pós-graduação, vai ter que ficar atualizando constantemente. Se ela achar que ela é perfeita, pronto, acabou, fim, ela não vai aprender, ela não vai desenvolver. E isso é a gente aceitar que nós somos esses seres imperfeitos, portanto, em constante movimento, em constante desenvolvimento. Mas olha que coisa chata. Quando eu fui colocar o termo imperfeição, olha o que pareceu. Cicatrizes, estrias, manchas, espinha, gordurinha.
Isso é o que a sociedade entende como algo imperfeito. E aí a gente entra numa questão muito grande, intensa, por quê? Por causa, novamente, né, do nosso desenvolvimento sociocultural, histórico, quando a gente não encaixa num estereótipo, numa caixinha que alguém dita que a sociedade coloca que é deste jeito, aí você não tá dentro, você não é perfeita, você não, né, tem essas imperfeições. Mas quem disse que ter marcas, manchas, estria é algo imperfeito? Quem for aí da área de biológicas e lembrar até mesmo da parte da escola, vai lembrar, por exemplo, que ter cicatriz é algo de um processo maravilhoso e perfeito, entre aspas, do seu corpo. Porque se não existe o processo de cicatrização, você vai ficar perdendo sangue para sempre e outras substâncias celulares. Então, o processo de cicatrização é um processo que te salva. Mas por que, apesar disso, a sociedade me fala que não, que é horrível ter essas cicatrizes? Pegando mais uma coisa mais comum, as estrias da gestação pós-gestacional. Gente, é muito louco, não sei se alguém daqui é mãe, mas não é muito louco você pensar que você pode desenvolver um ser vivo, um ser humano dentro de você, e para isso seu corpo se adapta e estica aquela pele, estica, né, os órgãos, o útero, para que alguém, o ser vivo, possa desenvolver? E aí você dá a vida e depois aquela marca de que conseguiu desenvolver um ser humaninho dentro de você é visto como algo imperfeito porque você tem estria? Como assim? Desde quando isso é imperfeição? E aí eu quero que vocês caem por terra também esse conceito errado de imperfeição. Porque imperfeição não é algo para ser escondido ou consertado, mas sim é uma parte natural da condição humana. Significa que aceitar que todos nós temos falhas, limites e erros. Se as 33 pessoas que estiverem aqui realmente for ser humano, vocês são imperfeitos. Não sei se tem aqui algum alienígena perfeito, mas se todo mundo aqui é ser humano, você é imperfeito. E que história é essa de você, e aí eu trouxe essa foto aqui do quebra-cabeça, que história é essa de você tentar se encaixar em tudo? De você querer ser a peça perfeita para este quebra-cabeça? Pegando essa metáfora do quebra-cabeça, por exemplo, vocês podem até encaixar algumas peças. A vida é um quebra-cabeça de 50 mil peças. Facinho. Aí vai ter alguns momentos que você fala, nó, maravilhoso, encaixei aqui perfeitamente, dei um clique. Aí você vai ver que, na verdade, você só conseguiu encaixar a borda do quebra-cabeça. Ainda falta o miolo. E aí? Será que você precisa estar sempre se encaixando, estar sempre perfeito? Sendo que você naturalmente é um ser imperfeito? Que cobranças você está tendo? Dito isso, a gente vai entrar agora sim, porque eu já nivelei todo mundo sobre os conceitos, e agora a gente vai entrar no tema propriamente da discussão da palestra. E aí eu vou ter que voltar lá atrás com os nossos antepassados, porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente é uma das espécies que mais prosperou na história evolutiva. E alguém aqui sabe por quê? Por que a gente bombou aí? A gente foi uma das espécies mais vitoriosas que a gente conseguiu evoluir? Ai, Rebeca, pode falar. Levantou a mão. Porque a gente construiu pedra
O fogo é a pedra, a gente descobriu como é que como é que a gente acende o fogo. Ok, a gente descobriu como que a gente acende o fogo. Foi um dos pontos, sim, com certeza. E como que será que a gente descobriu como que foi um fogo? Porque a grande característica do ser humano que fez esse desenvolvimento é porque nós somos seres sociais. A gente precisa nós somos seres que nos comunicamos e cooperamos uns com os outros. Se a gente volta lá nos nossos antepassados, nesses sapiens aí da imagem, né, os caçadores e coletores, eles conseguiram sobreviver porque a grande maioria estava em comunidade, em bando, em sociedade. Aqueles seres que estavam sozinhos, a chance de sobreviver era muito menor do que aqueles que andavam em grupo. Por quê? Não, por que não? E ainda a gente tem mais uma questão do porquê que a gente sobreviveu. Porque esses nossos antepassados, eles eram seres sociais e seres que tinham coragem e vulnerabilidade. Por quê? É necessário sair da toca, sair da caverna para ter coragem para ir atrás de um alimento. Apesar dos desafios naquela época, do frio, do calor, de aparecer um leão e ser morto, ele tinha essa coragem de sair da caverna para tentar buscar algo bom, para buscar um alimento. Mas ele também tinha a vulnerabilidade, que é o quê? Ô, fulano, vem cá me ajudar, porque a gente precisa achar uma comida. E aí, ele não ia caçar sozinho. Ele ia caçar com mais 2, 3, 4 companheiros. E aí, se aparecesse um leão no meio do caminho, a chance de sobreviver era muito maior. Porque se estivesse sozinho, o leão atacava ele. Se ele tivesse com mais 4 pessoas, alguém despistava o leão, ou o próprio leão ia pensar assim: nossa, 4 contra 1, acho que não dá muito bom, não. E aí, então, a gente conseguiu ter essa evolução porque nós temos isso dentro da gente, de ter coragem, de arriscar, de ser vulnerável, de pedir ajuda. Mas aí eu vou trazer uma pergunta para vocês, porque isso é lá milhares e milhões de anos atrás. Mas por que hoje ajudar é sinal de coragem e compaixão, mas pedir ajuda é sinal de fracasso? Alguém sabe responder? Boa noite, Darlene, seja bem-vinda. Por que ajudar é sinal de coragem e compaixão, mas pedir ajuda é sinal de fracasso? Quando eu vou pedir ajuda a alguém, quando eu vou me expor sobre os meus medos, os meus receios, eu sou vaiada. Eu sou dita como fracote. Como assim? E se vocês pararem devido à crítica? Exatamente. Obrigada, Darlene. Devido à crítica. E essa crítica é construída pela sociedade. E aí a gente começa, né? A gente começa a parar de viver por causa do que o outro acha que a gente pode ser. E se vocês pararem para pensar mais profundamente, essa conta aqui não fecha. Porque se a sociedade me pede para ser hoje, né, para ser perfeito, né, ter muitas curtidas no Instagram, ser a foto maravilhosa e postar uma foto ajudando alguém, porque isso vai me fazer ser uma pessoa corajosa e ter compaixão, ser uma pessoa empática. Se eu, para fazer isso, eu preciso de ter alguém para ser ajudado, mas que esse alguém está na mesma sociedade que fala que não pode pedir ajuda, porque senão você é vulnerável, é chato, é fracote, essas coisas. Como que isso fecha? Como essa conta fecha? O julgamento é extremamente difícil, sim. E a gente vai abordar isso no Ótico, Darlene? Sim.
E a gente vai abordar isso mais profundo. Percebe que não faz a matemática, né? O resultado, não sei se tem alguém aqui da área matemática, para mim essa conta não fecha. E aí eu vou trazer um textinho que a Brené Brown, que é uma das pesquisadoras mais influentes dessa área de vulnerabilidade e de coragem, ela sempre, em todos os livros dela, ela fala sobre esse trecho de um discurso do presidente Roosevelt, lá dos Estados Unidos, que é um trecho realmente muito maravilhoso para a gente discutir um pouquinho. Eu vou ler, porque é o único textinho que eu vou trazer um pouquinho maior, mas para depois a gente entrar novamente. Ele fala assim, ó: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que falha, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa nobre, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa usando grandemente, porque o seu lugar, para que seu lugar nunca seja como aquelas almas frias e tímidas que não conhecem a vitória nem a derrota. Esse textinho aqui fala sobre o jogo da vida. Não sei se vocês já jogaram o jogo da vida, banco imobiliário, é mais ou menos assim. O jogo da vida, já vou dar uma dica, fiquem aí, anotem no caderno de vocês para vocês internalizarem isso. O jogo da vida funciona assim: ou você joga, ou você vai estar na arquibancada como espectador com o braço cruzado, só vendo o tempo passar. Se você jogar o jogo da vida, você vai ter muitas comemorações, muitos momentos felizes, mas eu já vou te dizer que você vai ter muito suor, sangue e poeira. Vai ser muito blood, sweat and tears, né? É sangue, suor e lágrimas. Porque a vida é altos e baixos. Vai ter momento que vocês vão estar em fase da vida ótima. Vai ter momento que a fase não vai estar tão legal assim. Bom, ruim, bom, ruim. Mas se vocês ficarem somente como a pessoa da arquibancada, sem viver, sem se permitir viver, sem se permitir ter a coragem e a vulnerabilidade de entrar nesse jogo, vocês vão estar praticamente mortos. Porque se vocês lembram em filmes, ou quem é aí da área biomédica, aquele negocinho, aquele equipamento que vê a frequência cardíaca, o coração fica assim, né? Várias ondas. Se a pessoa tá morta, o que acontece? Fica parado. Se vocês não se esforçarem para viver o jogo da vida por causa do julgamento aqui, é isso? E ainda, se você parar para pensar, vamos colocar assim, hoje a expectativa de vida é 80, 90 anos. Vocês vão querer passar, e vamos colocar a média que vocês têm de 20 anos. Vocês vão querer passar os próximos 70, 60 anos parado? Vendo o jogo passar? Ou vocês vão querer se arriscar? Arriscando com consciência. Arriscando porque vocês têm um objetivo de ser quem vocês realmente querem ser. De fazer aquilo que vocês realmente querem fazer. Não porque o outro quer que você faça. Não porque o outro quer que você seja e esteja encaixado dentro de uma caixinha X. Porque se vocês
passarem a existência inteira esperando para que vocês estejam perfeitos, como a sociedade espera, como o Instagram espera, quantos relacionamentos vocês vão sacrificar? Quantas oportunidades vocês vão perder? Quantos talentos vocês vão sacrificar? Quanto tempo seu vocês vão sacrificar? Para e pensa. Será que é isso que vocês querem? Ou vocês querem ter coragem para ser vulneráveis e viver o jogo da vida? Aproveitar essa fase universitária que vocês estão. Aproveitar esse momento que vocês estão. E aí, existe uma coisa que a gente esquece, que a gente aprendeu lá atrás e por algum motivo a gente esqueceu. Todo mundo aqui aprendeu, acredito eu, que aprendeu a andar. E aí, no aprendizado, nós caímos. Possivelmente a gente pode ter tido um joelho ralado aí no meio do caminho. A gente deve ter chorado muito. A gente deve ter sentado, frustrado, mas depois de um tempo, continuado. E tentado de novo, e de novo, e de novo. Por que a gente esquece o nosso primeiro ensinamento? Por que a gente tem essa amnésia? De que a gente só conseguiu andar, de que a gente só conseguiu caminhar porque a gente errou. Porque a gente caiu. Porque a gente machucou, mas a gente continuou caminhando, a gente continuou tentando. Gente, anota aí. Quando errar não é uma opção, não existe aprendizado, não existe criatividade e não existe inovação, desenvolvimento. Por que a gente esquece isso? Por que a gente acha que errar, que tentar é algo ruim? Por que a gente acredita que ser vulnerável é algo ruim, de se arriscar conscientemente? Porque uma coisa é a gente cair, machucar, quando a gente estiver na fase mais baixa da nossa vida, que vai ter, isso eu já estou dando certeza para vocês. Quando vocês estiverem aí mais, vamos dizer assim, nesse vale, uma coisa é vocês ficarem lá parados sem processar isso. Outra coisa é vocês processarem isso. E eu já estou dando a informação, vocês estão assim, com a faca e o queijo na mão a partir dessa palestra. Vocês param para pensar se vocês precisam se levantar rapidamente? Ou vocês esperam sentir a dor, vocês esperam processar esse machucado, essa caída, esse erro? Lembrando que é uma metáfora, tá, gente? Para quem não percebeu. Ou você levanta fingindo que tá tudo bem? Quando você erra, quando você tenta se dar alguma coisa errada, você processa isso? Ou você finge levantando, né? Que não, tá tudo ótimo, bora pra frente, vou esquecer isso. Você reconhece como e o porquê que você caiu? Você tem vergonha do seu tombo ou que os outros vão pensar de você? Porque reconhecer que a gente comete um erro é muito diferente de acreditar que a gente é o erro. E aí, paralisar. E aí, não viver. E aí, ter medo. E aqui, quando a gente não, né, a gente pensa nessa questão, eu tenho vergonha do meu tombo ou do que os outros vão pensar de mim, a gente entra numa coisa que é esse carinha aqui no Divertidamente 2. A vergonha. Vamos relembrar um conceito. Medo é uma reação, é uma emoção onde eu tenho uma reação fisiológica do meu corpo de uma ameaça real. Eu, Isadora, morro de medo de cobra. Se eu vejo uma cobra agora na minha frente, o que é que meu corpo vai reagir sem eu nem pensar? Vai começar a ter um taquicardia, coração acelerado, minha pupila vai dilatar para eu ficar vendo qualquer, né, detalhezinho se a cobra vai me atacar,
e eu vou correr. Isso é o sistema de luta ou fuga. Isso é uma reação quase automática. A vergonha é uma emoção social. Ou seja, vocês têm essa reação que é similar ao medo, então vai ter ataque cardíaco, vai ter o suor, vai ter a tremedeira, vai ter o coração acelerado, mas porque você tem receio do que o outro está pensando. Porque você tem receio da percepção do outro. Do julgamento que a Darlene colocou aqui, né? Julgamento é muito difícil, aí a conexão, Darlene, arrasou. Porque quando a gente deixa de viver o nosso jogo da vida, de fazer o que a gente quer, de ser o que a gente quer ser, porque a gente acha que o outro está nos julgando, é vinculado a esse serzinho aqui, ó. Porque a nossa cultura, ela mostra que a vergonha, ela é algo ruim e que, portanto, você deve parar de fazer aquela ação. E sim, lidar com vergonha é um processo que a gente precisa fazer, trabalhar. Do mesmo jeito de que ter coragem lá de falar em público. Mas isso é desenvolvendo. Por quê? Porque vocês são imperfeitos. Vocês estão inacabados, ainda bem. Então, vocês podem desenvolver isso. Ou vocês vão deixar que esse sentimento, essa emoção social te paralise. Porque do que o outro vai falar de você. E aí eu vou pegar pesado. Porque a narrativa que vocês têm na vida é sua ou é do outro? A vida que você está escrevendo, a história que você está escrevendo, é você que está escrevendo ou você está escrevendo o que o outro está te ditando? Quando vocês decidem ir para, por exemplo, fazer o curso, né? Fazer o FOP, eu pedi aqui, vou até voltar aqui, ó. Tem o pessoal de Abaeté, que eu vi, tem gente de BH. Quando vocês decidem sair de casa, da cidade, ó, de Pouso Alegre, Ana Luísa de Pouso Alegre, José Carlos de Abaeté, quem tiver aí que está estudando em uma outra cidade, coloca aqui também. Quando vocês decidem sair do meio de vocês para estudar o que vocês querem estudar, vem muitas dificuldades e desafios? Sim. Mas é uma decisão, eu espero, que vocês tomaram. Ou vocês tomaram baseado no outro? Porque seu pai e sua mãe te obrigaram a fazer o curso A. Vocês estão relacionando com o seu namorado, parceiro, porque é o perfil que sua mãe gostaria para você. Quem que tá com o dono da caneta da sua vida? Quem que tá jogando esse jogo? É você ou é o outro? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando a gente assume a nossa história, a gente consegue escrever o final dela. Quando a gente consegue entender a fase que a gente está, por exemplo, a fase universitária, a gente consegue aproveitar o máximo de Ouro Preto, o máximo da universidade, o máximo das novas conexões. Porque pode ser que na cidade que você estava, se for cidade anterior, então, você tinha os grupos muito bem fechadinhos, muito bem enquadrados, né, estereotipados. E às vezes você não podia ser quem você gostaria de ser da sua família, na sua comunidade. Mas quando você tem essa possibilidade de ir num novo meio, de entrar num novo trabalho, de entrar numa nova cidade, numa nova faculdade, na universidade, você pode assumir a sua própria história. Você pode assumir quem você realmente gostaria de ser. Você consegue fazer o que você realmente gostaria de fazer. Para que você, sim, esteja com a coragem, com a vulnerabilidade de viver, de escrever, de jogar o jogo da vida, de estar na arena. E aí eu vou deixar a última pergunta para vocês. Quando foi a última vez que vocês ousaram fazer algo que você realmente queria ou acreditasse?
Quando foi que você teve a sensação, daquela sensação do frio da barriga, aquele momento em que você pensa e fala, nossa, eles vão me achar que eu tô doida. Mas que mesmo assim você vai lá e faz, porque é o que você quer. Porque é aquilo que está vinculado com o seu valor, com o seu interior, com a sua essência. Quem quiser falar, daqui a pouquinho a gente vai abrir os microfones, ou quem quiser digitar, eu vou adorar saber. Quando foi que vocês ousaram fazer algo que vocês realmente queriam ou acreditassem? Há 9 anos. Eu acho que a Darlene falou, né? Há 9 anos atrás, não sei. Depois você me fala direito. Mas o julgamento... há 9 anos. Mas o julgamento foi difícil. Entendi, Darlene. Depois, se você quiser compartilhar, você compartilha mais com a gente. Será que tá demorando, por exemplo, muito tempo? Tem muito tempo que vocês fizeram algo para vocês? Com a caneta da vida? Ou não? Vocês conseguiram fazer algo para vocês, por vocês, na semana passada? Hoje? Ou não? Tem 10 anos da última vez que você usou grandemente. De que você ousou ser corajoso, ser vulnerável, ser imperfeito. Consegui fazer com terapia. Ai, que lindo! Parabéns. Terapia é vida, gente. E aí, para finalizar, eu vou deixar... eu acho que é Charge que fala, né? Mas vamos deixar essa Charge, que eu acho fantástica. Amo, amo, amo. O passarinho laranja fala assim, e se eu cair? Aí o azul fala, e se você voar? Você precisa tentar. Laranja. Percebe mais uma vez. Se a gente ficar parado, a gente não vive a escala da vida, altos e baixos. Eu posso ser vulnerável porque eu entendo que eu posso cair? Sim. Mas se eu cair, eu preciso fazer o processo de identificar o porquê, como, esperar talvez um momentinho para eu entender os sentimentos, as emoções, as dores que eu estou sentindo, para depois tentar de novo. Porque também existe, por exemplo, a possibilidade de eu voar na primeira tentativa. Ótimo! Mas e aí? Você vai voar para onde? Ou você vai voar somente em círculos? Você vai se libertar para ir conhecer quais outros lugares se você voar. Já parou para pensar? A Ana falou assim, ó, foi quando decidi estudar em Ouro Preto, decisão mais difícil e radical da minha vida. Imagino, Ana. E acredito que você não é a única aqui. Se todo mundo compartilhar, acredito que muitos vão ter essa mesma situação. Porque é difícil a gente sair do nosso meio para tentar algo novo, onde a gente não conhece absolutamente nada nem ninguém. E a gente sabe que Ouro Preto, especificamente, é uma cidade universitária que tem altos e baixos também. Os rocks, os pontos positivos, os pontos negativos, as festas. Então, mas só que você se permitiu aí porque você quis, eu acho, acredito. Não foi porque alguém mandou você ir. Darlene falou, também quando vim, todos me julgaram. E tá aqui ocupando uma vaga na farmácia e ser uma mulher trans, muito difícil. O olhar, as críticas, dói. Sim. Mas aí você, Darlene, é corajosa. Por quê? Apesar da dor, você tá aí. E aqui eu agradeço a sua vulnerabilidade de compartilhar isso com a gente, de se expor, mesmo se alguém estiver aqui julgando, e eu acredito que aqui não é um ambiente de julgamento, mas de você se mostrar que apesar de tudo, você está fazendo e você está sendo quem você realmente quer ser. E eu tenho certeza que por essa coragem e essa vulnerabilidade que você está tendo, você vai ser uma das melhores farmacêuticas do mercado. Porque você já vai ter esse diferencial. Você não vai encaixar no que a sociedade impõe. Você vai ser única. E você vai ir viver a vida. Você está jogando o jogo da vida. E eu espero que os outros aqui que estão nos vendo também estejam jogando o jogo da vida com a caneta em mãos.
É isso, gente. Eu tenho que finalizar por tempo, porque senão, assim, eu ia falar 2 horas. Mas eu quero agradecer, já vou ler o comentário da Giane, mas eu quero agradecer o projeto Desabafo por essa oportunidade maravilhosa. Aqui tá meus contatos, e-mail, Instagram. Quem precisar, vocês podem me mandar mensagem lá. Agradecer também a Clínica Somatic, que eu faço parte, aqui em Belo Horizonte. Quem quiser conhecer, fiquem à vontade para conhecer. E agradeço muito essa oportunidade de vocês estarem aqui. Deixa eu só, antes de alguém puxar minha orelha por causa do tempo, vou só ler os comentários aqui, daqui a pouco eu abro os microfones, só um instante. A Giane falou, foi quando resolvi deixar a nutrição depois de alguns anos de carreira e vir para Ouro Preto cursar biologia, curso que queria desde o final do ensino médio. Muitas pessoas me criticaram, especialmente me criticam, especialmente dentro da UFOP. Giane, essas pessoas que te criticam, elas te criticam por quê? Com qual conceito, vamos dizer assim, com qual argumento isso faz? Porque aí eu vou até compartilhar um caso de uma colega que o sonho dela era fazer medicina. Tentou uns 10 anos. Ela entrou na faculdade de medicina com 30 e poucos anos. Totalmente fora da perfeição da sociedade, que é entrar na faculdade com 20 anos no máximo. Entrou com 33 anos, formou aí com 37, vamos colocar aí. 36, 37 anos. Pergunta se hoje ela, como médica, alguém pergunta, e ela sofreu muito, né, no julgamento de estar entrando velha, de estar entrando muito velha, etc., num curso que vai perder a vida, enfim. Agora, hoje, ela, como médica, pergunta se alguém questiona ela daquela decisão. Ou se acha que ela é uma médica perfeita porque ela foi contra todos daquele julgamento, mas ela foi fazer o que realmente queria. Quando você escolhe biologia e não nutrição, escolhe o que você realmente quer, eu tenho certeza que você vai ser muito melhor como bióloga do que como nutricionista. E é por isso que a gente tem tantos profissionais, né, nutricionistas, pessoal da ciência, eu vi que tem gente de ciência da computação, biólogo, o que quer que seja, que faz o curso porque os outros querem, porque acha que alguém vai ficar feliz sem ser ela mesma, e que é frustrado, porque não se permitiram jogar o jogo da vida. Então, parabéns pela sua coragem e parabéns pela sua vulnerabilidade de expor e compartilhar. Muito obrigada. A Juliana falou aqui, gente, alguém vai me xingar com os horários, mas daqui a pouco a gente termina. A Juliana falou aqui, arrisquei me candidatando em um estágio com uma carga horária de 6 horas, sendo que o meu curso é de turno integral. E no fim consegui o estágio. Gente, palmas para Juliana. Parabéns, Juliana. Isso, que lindo, palmas para Juliana. Isso é arriscar. Muito obrigada por compartilhar. Isso é ter coragem. É acreditar em si mesma, acreditar no seu potencial, ter coragem, ser vulnerável, porque pode ser que tinha até dado errado, sim. Mas beleza. Se tivesse dado errado, você ia subir de novo a montanha que precisa subir. Miriam, fui mãe solo aos 21, mesmo assim me formei em Direito. Continuo mãe solo, tenho 43 anos, faço licenciatura em História atualmente e todos disseram que eu seria uma preta, pobre e cheia de filhos. Sempre sou criticada por nunca parar de estudar. Será que essa crítica... vou dar uma cutucada. Será que essa crítica desse pessoal que fala por nunca parar de estudar é aqueles que, no fundo, sempre têm o sonho de estudar e nunca conseguiram? Fica aí. Porque quem é mais forte? Você, mãe solo, que estudou direito e está fazendo história, que só vai acrescentar no seu currículo? Ou essa pessoa que às vezes só está lá na arquibancada, julgando, quando você que está na arena da vida, na arena da vida, com poeira no rosto, com sangue, com choro, mas está lá.
As pessoas que estão na arquibancada te julgando, normalmente elas não estão jogando. E aí é muito fácil falar. Mas aí é o grande sacada, pessoal. Só aceitem críticas se a pessoa está dentro da arena da vida com você. Não aceitem críticas, não aceitem comentários de gente que está só na arena vendo. Porque essas pessoas, elas não têm noção de como que é a verdadeira vida, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Lembrem disso. Escutem as pessoas, dão realmente valor para os comentários, sejam críticas positivas, críticas negativas, mas que vão te fazer caminhar, de gente que está vivendo, não de gente que só está mente vendo. E por último, né, a crítica das pessoas, a Flávia, a crítica das pessoas dizem muito mais a respeito da história de vida e experiência delas. Sim, quando um aponta, na verdade, são três dedos apontando para você, né? Detalhe, só tenho uma filha que atualmente faz engenharia. Que lindo. Por causa do tempo eu vou encerrar, mas me falaram para dar último recado, e aí alguém vai falar se a gente consegue abrir os outros microfones ou não. O último recado é que se vocês gostaram, eu tenho uma ótima notícia. De dizer que semana que vem tem mais. Semana que vem a gente tem uma outra palestra vinculada com o projeto Desabafo maravilhoso, que é sobre a força das habilidades sociais na construção de vínculos e conexões com a palestrante Karina. Quem quiser já pode fazer inscrição, do mesmo jeito que vocês fizeram a inscrição aqui para essa palestra, é só entrar, segue lá também o projeto, que é um projeto muito maravilhoso. Pesquisem sobre esse teclado Desabafo, que é sensacional a ação de vocês. E vocês podem fazer a inscrição para a próxima semana. Eu estarei aqui como ouvinte, não como palestrante, porque eu não vou perder esta palestra. Daqui a pouco o pessoal vai divulgar no site, no Instagram, os meninos vão fazer, né, toda essa divulgação, e semana que vem eu espero ver todos vocês aqui. Encerrando, vou parar de compartilhar. Muito, muito, muito obrigada. E eu não sei, Rafa, a gente tem 5 minutinhos para a gente conversar, se alguém precisar conversar. Pode ser. Pessoal, eu vou estar mandando aqui para vocês o link para confirmar a presença, e aí vocês colocam o nome de vocês, o e-mail, e aí para conseguir o certificado de participação nessa palestra, beleza? Obrigada, Ana, que bom, espero que vocês tenham gostado, né? Lança o coraçãozinho aí ou curtida se fez sentido para vocês, se fez sentido, se atingiu positivamente, se deu um sacode aí para vocês tentarem fazer diferente, porque principalmente quem está universitário, quem está em Ouro Preto, aproveitem, se joguem nessa arena da vida, se arrisquem, sejam vulneráveis, por mais que o outro fale algo de vocês. Porque no final, o famoso quem paga a conta dos boletos é vocês mesmos. Então, não deixem de viver pelos outros. Entendem a sua essência. Alguém falou aqui de terapia, se precisar, vai na terapia para entender a sua essência, para entender o seu propósito da vida e para isso trilhar e chegar no objetivo, porque vocês estão sempre em desenvolvimento. Alguém tinha levantado a mão, acho que é a Rebeca. Rebeca, você quer falar alguma coisa? Vai ser divulgada. Primeiramente, gostei muito da palestra. Obrigada, Rebeca. Parabéns pelas palavras, gostei muito. Que bom, A Rebeca. próxima palestra vai ser divulgada no site da UFOP Palestra. Vai ser divulgada também, mas só que já postaram aqui, se você quiser inscrever. Não, aqui está a confirmação de presença aqui para vocês ganharem. Eu mandei o link também para se inscrever para a próxima palestra. Vou mandar de novo. Bom.
É só clicar aqui nesse link da mensagenzinha que você já inscreve, vocês já recebem um e-mail para a próxima palestra. Tá Mas bom, obrigada. do site da UFOP, no Instagram, em todos os outros lugares aí também. Divulguem entre os colegas. Espero que tenha sido uma noite proveitosa para vocês. Agradeço imensamente o projeto Desabafo aí. E alguém mais quer falar, quer compartilhar alguma coisa? A gente tem 5 minutinhos no máximo. O projeto Desabafo vai divulgar mais no Instagram também. Perfeito. Eu acho que então ficamos assim, né? Muito obrigada pela participação de todos. Tenha uma ótima noite. E quem precisar, pode me chamar lá no Instagram, no meu e-mail. Se tiver com alguma vergonha, olha a emoção social, de perguntar algo aqui, me manda em off, que é em particular, que a gente conversa um pouquinho melhor, tá bom? Obrigadíssima, gente. Uma ótima noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o certificado, é só mandar e-mail, mensagem lá para